A história começa numa empresa super normal, com um cara super normal trabalhando. Mas ele se lembrou de algo que aconteceu ontem. Ele viu um tipo de janela de sistema que tinha uns produtos para comprar, só que nada estava funcionando porque ele não tinha moeda. E porque que tinham armas para matar zumbis nessa loja? Ele pensou que só tinha visto esse tipo de coisa em historinhas. Ele se perguntou se realmente vai acontecer um apocalipse zumbi, mas ele voltou à realidade e pensou que é claro que não. A vida real não é uma história de ficção. Talvez ele tenha visto isso por conta da sua exaustão mental, até que alguém chamou por ele, Song Jin-seung, o seu chefe, e perguntou se ele tá se distraindo de novo no trabalho. Tem que focar. E perguntou se ele cuidou da papelada da semana passada. Por que ele tá recebendo ligações por falta de trabalho feito, hein? E o Song falou que isso foi porque a Hambiol Trading não preparou os documentos corretamente. Então eles foram reavaliados. E ele pensou que o seu gerente fracassou 2 vezes em ser promovido. E agora tá aqui espalhando a tristeza dele e irritando os outros. E ele perguntou se o Song vai continuar respondendo tudo o que ele fala, é? Mas então uma mocinha apareceu para salvar o Song. Uma mocinha que agradava muito ao chefe. E ele falou que a Seon-ah é tão querida e perguntou que talvez beberem no bar mais tarde, depois do trabalho. Seria uma pena se ela fosse direto para casa vestida tão bem assim. E a Seon-ah falou que não, ela tem outros planos. Então, quando ele finalmente foi embora, os dois suspiraram de alívio e o Song agradeceu a ela. Mais tarde, na hora do intervalo, o Song estava fumando no terraço dizendo que queria muito ir para casa. Aquele maldito gerente Choi, talvez seja por conta dele que não queira voltar. Se não fosse pela Seon-ah, ele estaria falando no ouvido dele até agora. Mas não é como se ele pudesse simplesmente sair dessa empresa também. É muito difícil encontrar um novo emprego hoje em dia. Ele tem que aguardar, mesmo que seja muito difícil. E ele pensou que deveria pagar um café para Seon-ah mais tarde. Daí ela apareceu. O Song perguntou o que traz ela até o terraço. Ela nem mesmo fuma. Ela respondeu que tá aqui para escapar do maldito gerente. Aparentemente o cliente desapareceu sem pagar a conta e ele tá encontrando defeitos em toda pessoa que vê. E o Song falou que ela fez uma ótima escapada. Ela falou que aquele homem é nojento, pelo amor de Deus. Fica convidando ela pra comer, mas ele não paga. E o jeito que ele fica tocando ela é tão irritante. Quando ela perguntou se o Song não tá achando que tá meio frio hoje, o Song falou que deve ser um dia fresco de verão. A Seon-ah falou que olha só, ela tá arrepiada aqui. O Song falou que ela deve ser sensível ao frio. A Seon-ah perguntou se não acredita nela, ah é? Então ela mostrou nas redes sociais um país que deveria estar verão, mas estava nevando. O Song perguntou se isso é sequer real. A Seon-ah falou que é uma coisa muito bizarra, não é? O Song falou que agora tá acreditando nela. E de repente, em seus celulares chegou um alerta de frente fria. Mas o Song falou que é verão. E se perguntou se a agência meteorológica foi hackeada, a Seon-ah falou que acha que não, porque outro alerta chegou. E na mensagem estava descrevendo um alerta de frente fria emitido devido à rápida queda de temperatura. Eles têm de se preparar completamente para resfriados e outras doenças causadas pela queda súbita de temperatura. E a Seon-ah falou que deve ser um erro, não é? O Song perguntou se tem um alerta de frente fria no verão, até que ele sentiu neve caindo. Tava nevando no verão. Porque mais tarde o Song não tava nem aí, ele continuou fumando lá no terraço. E ele falou que o mundo tava completamente maluco, e com ainda mais frio do que antes, então ele decidiu descer também. Ele tem certeza que o trânsito vai estar péssimo, então ele já vai arrumar tudo para ir para casa. Quando foi até o elevador tinha parado de funcionar e ficou ainda mais frio. Ele decidiu usar as escadas mesmo, mas ele percebeu que o elevador não estava quebrado, só que tinha alguém segurando ele em algum lugar. O problema é que ele não estava vendo e nem ouvindo ninguém, estava tudo muito quieto. E de repente a luz foi cortada do prédio inteiro. O Song pensou que isso não é nada bom, ele vai só meter o pé daqui logo. Enquanto se aproximava do escritório, ouviu um barulho de metal sendo amassado. Ele estava ficando até com medo, vai só pegar essas coisas e sair daqui. E ele se perguntou se todo mundo já foi embora. Ele tem certeza de que tinham várias pessoas aqui antes dele fumar no terraço. Só que também o ambiente estava extremamente bagunçado, como se todo mundo tivesse saído na pressa. E novamente ele escutou aquele mesmo barulho de metal. Ele pensou que deveria correr daqui, até que de repente ele viu um vulto na sala de reuniões, fazendo uma sombra graças à luz do projetor. No caminho ele pisou num crachá que estava ensanguentado. O Song se perguntou o que diabo estava acontecendo aqui. E quando olhou para dentro da sala, viu uma criatura, um zumbi devorando um cadáver. E os olhos dele se encontraram. Por isso o Song percebeu que estava ferrado. E agora ele estava correndo de um zumbi. Um zumbi de verdade. Ele ganhou tempo suficiente para correr depois de uma cadeirada no zumbi, trancando ele dentro do escritório. Mas é claro que ele estava em completo choque.
aqui. Ele falou que aqui definitivamente era um zumbi. E no seu celular chegou outra notificação de emergência, dizendo que atualmente uma infecção presumida como uma variante do vírus da raiva está se espalhando rapidamente. Todos estão aconselhados a evitar sair o máximo possível. O Song perguntou se acham que isso é raiva. Aquilo definitivamente era um zumbi diante dele. E se perguntou o que estava acontecendo. O mundo estava um caos. Vários vídeos, várias postagens sobre esse tipo de coisa. Mas pesquisando sobre janela de sistema, ou tela de status e loja de sistema, ele não encontrou nada. Daí o seu celular perdeu completamente a conexão. Agora mesmo que ele não sabe o que vai fazer. Ele tá preso num prédio com zumbis e tá com muito frio. Por enquanto, tudo que ele tem que fazer é aguardar o time de resgate. Ele tá com 83% de bateria. Se usar com moderação, dura pelo menos 2 dias. Então ele decidiu subir até o 7º andar. O Song não notou ninguém e pensou que seria ótimo se tivesse uma roupa mais quente, uns biscoitos, umas bebidas. Abrindo as gavetas, ele encontrou uma roupa bem mais confortável e quentinha. E caçando por comida, finalmente encontrou uma bolsinha com uma merendinha, alguns bolinhos e água. O Song não sabe de quem é essa bolsa, mas agradeceu mentalmente. Agora seria perfeito se encontrasse algo que pudesse ser usado como arma. E no armarinho escondido na sala do diretor, ele encontrou tacos de golfe e disse que nunca imaginou que aquele maldito realmente ajudaria ele um dia. Ele estava pensando que isso aí deveria durar pelo menos 3 dias. O problema é quando o time de resgate vai aparecer. O prédio está completamente cercado por zumbis. E essa tempestade de neve não para. Vai ser muito difícil para um helicóptero se aproximar. E o Song se perguntou se ficar uma semana aqui sem resgate nenhum. Tá ficando cada vez mais frio também. Ele falou que seria ótimo ter um casaco aqui agora. Então, de repente, a janela de sistema se abriu. Só que ele tava com tanto frio e tava fraco demais para raciocinar sobre isso. Ele se perguntou como diabos consegue moedas. E naquele momento, desmaiou. No segundo seguinte, ele acordou com alguém tentando abrir a porta. Ele já se preparou com seu taco de golfe, mas era um sobrevivente. Aquele é o Kim Jung-man, que reconheceu o Song, porque ele é o assistente do gerente Choi. E o Song pensou que não era um zumbi. Era só esse cara irritante. O Jung-man falou que estava na sala de descanso e ouviu várias batidas na porta. Ainda bem que ele é rápido e trancou a porta por dentro. Mas quando ele abriu, um zumbi apareceu e o Song pensou que esse cara tá falando tantas coisas inúteis. Mas o Jung-man perguntou se por acaso ele tem comida? Ele tá com tanta fome. E o Song falou que comida ele não tem. Ele pensou que pode dar água para esse cara, mas não vai dar a sua ração de emergência. Então ele ofereceu a água. Mas o Jung-man segurou seu braço e perguntou se ele tem certeza que não tem nada. E o Song percebeu que tinha alguma coisa de errado com esse cara. Enquanto enchia novamente a sua garrafa de água, ele pensou que achou que o Jung-man estava suando por conta da adrenalina de antes correr do zumbi. Mas não tem como estar suando tanto nesse frio todo. Ou talvez ele só esteja ficando paranoico. Só que não, porque ele foi atacado pelo Jung-man, que se tornou um zumbi. Por sorte, ele revidou a tempo com seu taco de golfe e teve de bater na cabeça dele inúmeras vezes para matá-lo. Quando terminou, ganhou uma moeda do seu sistema. Então ele percebeu que ganha moedas lidando com zumbis. Mas ainda assim, ele arriscou a sua vida para sobreviver e tudo que ele ganha é uma moeda. Daí ele percebeu no corpo do Jung-man uma marca de mordida que ele estava escondendo. Foi por isso que ele se transformou num zumbi. E mais tarde ele estava fumando de novo. Bom, nunca se sabe, né, quando ele vai morrer, por que não dar uma fumadinha? Fuma não. Cigarro da Curse. O Song pensou que no começo ele parecia completamente bem. Agora, ele sabe que não dá mais pra confiar na aparência das pessoas. Ainda assim, esse cigarrinho que ele encontrou mais cedo foi muito bom. É um pequeno conforto nesse tipo de situação caótica. Mas agora, ele tem que se mover pra achar mais suprimentos. Só que ele escutou do lado de fora gritos. Eram pessoas tentando lutar contra hordas de monstros e morrendo ali mesmo, transformando também em zumbis. É claro que o Song estava com muito medo disso. Mais tarde, ele dormiu na mesa e passaram-se alguns dias. Ele já estava no seu 3º dia de sobrevivência. A bateria do celular estava em 3%. Tudo que sobrou foi uma bolsa de biscoitinhos e barras de chocolate. Ele gastou grande parte do seu tempo parado, só para conservar energia. Nesse meio tempo, ele viu diversas pessoas tentando escapar. Porém, todas elas se tornaram zumbis. Mas ele chegou à conclusão de que ele tinha de se mover. Não dava para ficar parado aqui, só vai o levar para mais perto da morte. E se possível, ele tem de achar sobreviventes confiáveis. Eles têm que combinar suas forças para sair desse prédio. Agora, seu objetivo é o 6º andar. Ele vai checar aquela entrada bloqueada que o Jung-man citou para ele mais cedo. Só que de repente a luz voltou. Ele pensou que isso significa que alguém ligou ela. Só que do lado de fora estava tudo apagado. Parece que a luz voltou somente no prédio dele. Ele perdeu um pouco da esperança, mas ainda assim as luzes acenderam, o que significa que alguém deve ter ligado o gerador de emergência. Ou seja, tem mais um sobrevivente. As luzes podem cair de novo a qualquer momento. Ele vai achar essa pessoa antes que isso aconteça. Ele sabe
sabe que, provavelmente, o sobrevivente está localizado no escritório de administração ou de segurança. Ambos ficam no primeiro andar. Então, isso é um alívio. Isso porque o primeiro andar não deve estar infestado de zumbis. E falando em zumbis, ele tirou seus sapatos para não chamar muita atenção, para ser um pouquinho mais silencioso. Quando o Song finalmente chegou no sexto andar, ele percebeu uma barricada em uma das portas. O que significa que tem mais sobreviventes do que ele esperava. Agora que ele confirmou isso, ele vai lá para baixo. Chegando finalmente no primeiro andar, percebeu que os zumbis ainda não conseguiram entrar no prédio. Mas considerando que o saguão principal é sempre bem movimentado, há uma grande chance de que zumbis estejam espreitando por aí. Enquanto ele explorava, até que demorou para encontrar um zumbi. Mas quando encontrou, tinha uma horda enorme, todos próximos da saída do prédio. Ele pensou que, como esperado, escapar desse prédio é impossível agora. É um alívio que os zumbis de fora não tenha entrado ainda mais, significa que ele também vai estar preso com esses. E logo a luz vai cair de novo. Então ele se moveu rapidamente para chegar ao seu objetivo. No escritório de administração, ele se encontrou com um homem que morreu congelado. Ele dava bom dia para esse cara toda manhã. Ele já ouviu dizer também que algumas pessoas que morrem de hipotermia tiram suas roupas por algum motivo. Para quem ficou curioso, isso se chama desnudamento paradoxal. Tipo, a pessoa fica com hipotermia, mas os vasos sanguíneos dão a sensação que ela tá com calor, então ela tira a roupa. Essa obra aqui tá científica, tá? Tá estudada. Ela tá estudada. E o Song fechou os olhos do homem e pediu para que descansasse em paz. Agora ele tinha de ter muita pressa. O último lugar que a pessoa poderia estar, a que ligou o gerador de emergência, é no escritório de segurança. Tem que ter um sobrevivente aqui dentro. Ele tava com medo de abrir a porta porque talvez tivesse algumas armadilhas para intrusos. E ele mesmo também teria feito isso, um tipo de barricada ou algo assim. Ele tem que deixar bem claro que ele não é um zumbi e que não é hostil. E nesse momento, a horda de zumbis que tava lá fora ficava cada vez mais agressiva. O Song pensou que eles têm uma visão péssima, mas podem ter uma boa audição. Então ele bateu na porta bem de levinho, porque no momento que ele abriu, ainda assim foi pego desprevenido. Um sobrevivente o atacou com um cabo de madeira, e esse som chamou a atenção de um zumbi. O Song rapidamente entrou na sala e eles trancaram a porta novamente. Eles perguntaram um pro outro se eram humanos, e o Song falou que veio por conta do gerador de emergência que ele ligou. Pensou que poderia ter um sobrevivente aqui. Então, ele se apresentou como gerente assistente Song de Seong, do time 2 de vendas, e o outro se apresentou como Jae Seung, gerente assistente do time de desenvolvimento. E o Song pensou que se ele quisesse cobrir uma ferida de mordida de zumbi, ele poderia facilmente, mas ele não estava suando que nem o Dilman. E ele pensou que esse cara parece estar com bastante suprimento. Talvez tenha passado na sala de intervalo, e depois de olhar para a arma dele, percebeu que zumbis também apresentam grande fome. O fato de que ele conseguiu se controlar agora significa que ele não está infectado. E Song ia falar alguma coisa, mas pensou que seria melhor agora não. Então somente limpou seu taco, mas isso não foi suficiente. O Jae Seung ainda estava apontando sua arma. E o Song pensou que eles deveriam trabalhar juntos aqui para superar essa situação. E pensou que talvez pudesse oferecer para ele um cigarrinho e perguntou se por acaso ele fuma. Daí nesse momento o Jae abaixou sua arma e perguntou se pode pegar no cigarro. E mais tarde ele disse que se sentia mais vivo agora. O Song falou que entende completamente o que ele tá dizendo. Nesse tipo de situação, esse é um dos poucos confortos que eles têm, né? E quando a barriga do Song roncou, ele explicou que, bom, até agora só comeu metade de uma barra de chocolate, mas o Jae Seung dividiu sua comida com ele. Era tipo um lamen instantâneo, cru, né? Obviamente, mas dane-se, amigão. No apocalipse, qualquer coisa é comida, filho. E o Song perguntou se ele disse que é do time de desenvolvimento, não é? Significa que ele limpou todo o segundo andar? O Jae falou que sim. Eles sempre colocavam a comida na geladeira, só que ela não era mais necessária, né? Então ele pegou tudo. Mas o Song perguntou qual a situação lá. O Jae falou que tá péssima. No primeiro momento, ele ficou preso na sala de intervalo com um colega. Eles dividiram a comida entre si, mas o cara continuou insistindo que deviam continuar andando. O Jae julgou que seria mais sábio esperar pelo resgate. Daí, bom, já sabe no que isso deu, né? No final, ele saiu e foi comido por zumbis. O Song falou que parece que tinham vários lá, não é? O Jae falou que ele mesmo confirmou com seus olhos 4 deles. Ele também não teve outra escolha a não ser sair mais tarde, porque sua bateria acabou. Então ele chamou a atenção dos zumbis arremessando alguma coisa e foi se rastejando pra fora dali, pegando o celular desse colega que morreu no meio do caminho. O Song falou que na verdade isso foi bem impressionante e perguntou se foi ele também que ligou o gerador de emergência, não foi? E ele percebeu que o Jae fez isso pra carregar o celular dele, não só o celular dele, como outros equipamentos. Mas o Song perguntou se tem alguma utilidade no celular e o Jae perguntou se ele tá sobrevivendo sem internet até agora. O Song perguntou se tá sem sinal. Não tá?
O Jai falou que a internet por satélite tá funcionando ainda e perguntou se ele já ouviu falar do Space Link, não é? Graças a isso a internet tá funcionando. É claro, não tem muitos servidores funcionando, mas ele consegue se conectar com algumas comunidades. O Song falou que não tinha ideia. O Jai falou que, bom, logo ele pode colocar o celular dele pra carregar também se quiser. E mais tarde o Song comprovou que realmente funcionava. Ele agradeceu muito ao Jai por isso, pelas dicas e por carregar o seu telefone também. Só que nesse momento perceberam que a luz ficou bem mais fraca. A energia do gerador já estava acabando. O Jai falou que, sinceramente, ele vai continuar aqui assim mesmo. O Song pensou que isso foi uma dica para expulsá-lo. Meio que educadamente. Considerando a disposição do Jai, ele é apenas um fardo. Para ele, cuja estratégia é resistir o máximo possível no local mais seguro, ele não precisa de um companheiro que apenas consuma sua comida enquanto espera. O Song pensou que também ele não seria um bom companheiro na sua jornada. Então, desejou boa sorte e disse que estaria saindo. Mas o Jai pelo menos lhe deu um presente. Um powerbank com um pouquinho de bateria e uma lanterna. O Song pensou que numa situação sem eletricidade, esses itens são incríveis. Então, em troca, o Song lhe deu alguns cigarrinhos. Então, seus caminhos se separaram. O Song pensou que tinha que sair daqui o mais rápido possível para encontrar outro local seguro. Isso porque a energia acabaria logo. Ele percebeu que pelo menos as portas estavam segurando os zumbis. E ele chegou no estacionamento. Se ele descer até o porão, talvez o carro da empresa que ele costumava dirigir esteja lá. Talvez consiga usá-lo para sair, mas ele não tem certeza se sair do prédio agora é uma boa opção. A hora de sair da empresa eventualmente vai chegar, mas sair agora poderia ser uma decisão precipitada. Por enquanto ele não vai, então subiu de volta. Ele vai conseguir primeiro mais suprimentos e mais informações. E nesse momento, a luz acabou de vez. O Song se acalmou porque ele ainda tinha uma lanterna e se moveu devagar para não ser escutado pelos zumbis. Aí no meio do caminho, na escadaria, ele escutou alguma coisa e puxou seu taco de golfe. Ele estava pronto para quebrar o que estivesse na sua frente para passar. Ele percebeu que a zumbi estava pelo menos indo na direção do terraço. Mas quando ele tentou aproveitar essa chance, o zumbi se virou e pulou na direção dele. Por muita sorte, o Song conseguiu se defender com o taco e derrubar a zumbi da escada, fazendo ela rolar até bater a cabeça. Mas ainda assim o corpo estava se mexendo, então ele teve de fazer aquela atrocidade de novo, batendo na cabeça da criatura até que morresse. Ele adquiriu outra moeda. E o sistema avisou que com 2 moedas ele já conseguia comprar algum item. Ele amassou o taco inteiro dele fazendo isso, mas ainda poderia ser útil para alguma coisa. Ainda assim, se perguntou de onde diabos veio esse zumbi. O terraço tá fechado. Talvez tenha outro lugar aberto. Ele percebeu também que aquela zumbi era muito rápida. Se os outros forem assim também, se parecendo com animais selvagens, ele estará com problemas. Imagina uma horda inteira deles correndo assim na direção dele. Ou ele precisa encontrar companheiros, ou ter que criar situações em que seja sempre um contra um. Se ele vai enfrentar uma horda, vai morrer. E ele decidiu checar a internet, talvez tivesse algumas informações sobre como lidar com esses zumbis. Mas não tinha nenhuma novidade, não. O Song pensou que, pelos seus próprios conhecimentos, sabe que os zumbis são sensíveis ao som, têm pouca visão e pouco olfato. Eles continuam se movendo até que sua cabeça seja destruída. E se você for mordido, se torna um zumbi. Isso é tudo que ele sabe. E ele também tem certeza que o governo colapsou completamente. Ou seja, ninguém vai vir salvá-los. Não tem reforço. Ele vai ter de se salvar nesse mundo abandonado por Deus. Então, no 5º dia de sobrevivência, ele já estava quase resfriado de tanto frio. Ele pensou que não pode ficar doente. Então ele começou a mover o seu corpo para gerar calor, mas isso deixou ele com fome. Normalmente ele comeria só metade, só que dessa vez ele comeu mais, porque o corpo dele precisava de calorias para sobreviver ao frio, e ele falou que nunca vai se acostumar com isso. Então ele decidiu andar mais um pouco pelo prédio. O seu sapato era importante, mas ele preferia andar silenciosamente. Ele precisava achar mais suprimentos antes que a situação ficasse ainda pior. De acordo com o assistente Jai, metade daquela comida que ele dividiu com seu colega ainda deve estar por ali, na sala de intervalo. Está dentro da bolsa do amigo dele que se tornou um zumbi. O problema é que ele confirmou mais de 4 zumbis naquela mesma região. É simplesmente impossível pegar aquela bolsa sem que nenhum dos zumbis note. O único jeito é derrubar os zumbis um por um e pegar a bolsa. Andando lentamente, ele localizou um no time de desenvolvimento, outro no time 2 de desenvolvimento e um no time de negócios. Mas ele não avistou o último deles. Além disso, ainda tem o próprio colega do Jai, que também se tornou um zumbi, mas ele precisaria de ferramentas para lutar contra esses zumbis. Então ele foi pro armazém e finalmente achou suprimentos que não eram comida, mas eram extremamente úteis. Então agora, a caça começaria. A primeira coisa que ele fez foi arremessar um copo para chamar a atenção.
E quando o zumbi correu na direção do copo, foi acertado em cheio pelo taco de golfe do Song. Os outros dois que apareceram logo foram trancados pra dentro. E o Song falou que seu plano funcionou, é isso aí. O problema é que um dos zumbis puxou seu pé e quase o mordeu. Mas ele pisou na cabeça da criatura e a finalizou com seu taco. Dessa vez ele ficou desesperado, mas ele pensou que ainda tinham mais dois do lado de fora. E ele não poderia contar com a resistência dessa porta pra sempre. A primeira coisa que ele fez foi usar o taco de golfe, mas não pra bater. Ele distraiu, arremessando um talher para bem longe, tirando um dos zumbis da jogada. Enquanto o outro estava lá, o que ficou próximo da porta tomou paulada. E depois de finalizar todo o serviço, o Song recebeu 4 moedas. Ele falou que quase morreu aqui. Ele pensou que é uma pena, mas não parece que ele vai ser capaz de usar mais esse taco de golfe. Mas aquela mochila que ele pegou de suprimentos estava até que bem pesada. Ele até conseguiria lutar com mais um zumbi se tivesse uma arma. Agora ele tá sem, então deveria sair daqui. E já que ele tá aqui, deveria procurar um outro local seguro. O assistente Jai disse que ele estava na sala de intervalo, depois saiu direto lá para onde ele estava, junto do gerador. Então, ele não deve ter buscado por muita coisa aqui nesse andar. Em uma das gavetas do escritório, ele conseguiu encontrar um suplemento nutricional. Ele pensou que vai aproveitar o momento e vai procurar também no escritório do segundo time de desenvolvimento. Mas ele escutou um zumbi se aproximando, então ele deveria sair. Mais tarde, analisando a mochila que ele pegou, percebeu que tinham 3 sacos de biscoitos, várias caixas de tortinhas de chocolate, alguns cookies e 5 copos de ramen instantâneo, além de um refrizinho. Ele estava muito feliz agora. O Song pensou que racionando essa comida dura até um mês. Se ele conseguir água junto de todos esses suprimentos, ele sobrevive sem problemas. Até que valeu a pena arriscar a sua vida por isso aqui. Mas ele percebeu novamente que estava muito, muito frio e o pé dele estava molhado. Ou seja, congelou um pouco, até o ferindo e fazendo sangrar. Mas na verdade o que o fez sangrar foi uma ferida. Ele se lembrou daquele agarrão que levou do zumbi. Foram as garras dele que o cortaram. E ele falou que espera muito não se tornar um zumbi. Ele espera que somente a mordida transforme em zumbi. Mas olhando pelo celular esse tipo de informação, ele soube que não. Ele não será transformado num zumbi. Somente mordidas transformam. Até porque o vírus é transmitido pela saliva. Por isso as pessoas confundiram tanto com raiva no início. Mas agora que ele viu a ferida, percebeu o quão profunda ela tá, na verdade. Nesse ritmo, ela pode acabar congelada. E aí vai ser um grande problema. Ele tinha de tratar desse ferimento de algum jeito. Então, ele abriu sua janela do sistema para pedir algumas roupas de inverno. E todas eram bem caras. As roupas em si eram 3 moedas. As botas, luvas e o capacetezinho também eram 3 moedas. Ele não conseguia comprar tudo de uma vez. E ele perguntou por que isso está sendo vendido separadamente. E quando comprou, ficou muito chocado que a bota realmente apareceu. Ele estava preocupado com isso, mas ela é exatamente do tamanho que cabe no pé dele. Talvez isso seja personalizado para ele. Mas ele não acha que somente usar botas vai curar sua ferida. Então, ele achou um item perfeito e comprou ele por 1 moeda. E era um pacotinho quente. E é claro que ele achou 1 moeda muito cara só para um pequenininho desse. Mas ainda assim tá ajudando tanto ele nesse momento. Então, no 7º dia de sobrevivência, a água dos banheiros havia sido cortada. Mas por sorte, ele já tinha um estoque de suprimento de água, caso isso acontecesse. Ele tem mais ou menos 2 litros de água. Só que no máximo dura 3 ou 4 dias. Logo, quando ele estava se sentindo um pouco mais de vivo, a água foi cortada. E nesse momento ele viu o post de uma pessoa que estava lá embaixo. Ele estava prestes a tentar a sorte no mercado. E ele vai postar novamente se voltar vivo. O Song percebeu que o número de postagens estava diminuindo cada vez mais. E muito provavelmente as pessoas estão mortas. Ele mal consegue ver traços de sobreviventes pela janela, mas ao mesmo tempo podem ter vários sobreviventes escondidos que não sabem da existência um do outro, exatamente como é. E no 8º dia de sobrevivência, ele tentou entrar em contato com aquele cara que foi pro mercado. Ele sentiu um pouco de esperança, mas ele não respondeu. Ele sabe que vai ter de sair desse prédio uma hora ou outra. Desse momento chegar, se ele estiver sozinho, ele vai morrer. Ele precisa de mais alguém com ele, não importa o que. O problema é que, primeiramente, ele precisa de uma arma. Só tem um taco de golfe decente agora. Mas o sistema recomendou aquela arma, ótima para acabar com a raça de zumbis. O problema é que ela custava 5 moedas, e ele pensou que essa seria sua próxima compra. Depois disso, ele passou a checar os próximos andares. Ele percebeu um escritório muito bagunçado e sujo de sangue, só que não tinha nenhum zumbi, mesmo tendo um cheiro muito forte de zumbi. Ele reparou numa porta que estava trancada, mas ele não escutou nada vindo lá de dentro. Então, ele quebrou a tranca e arrombou a porta. Lá dentro de uma cena nojenta, um amontoado de corpos de zumbis, e pelo menos 10 deles juntos.
E ele se perguntou se teria uma pessoa que matou tantos zumbis assim. Essa pessoa deve ser um monstro. E ele também não achou nada ali. A pessoa que passou por ali deve ter pego tudo de útil. O Song pensou também que talvez não fosse somente uma pessoa, talvez várias delas. Talvez ainda estivessem dentro do prédio. Daí de repente ele encontrou uma nota enfiada na parede. A nota dizia que se ele tá lendo isso, deve significar que entrou vivo no quarto andar. A pessoa da nota se desculpou, mas ela pegou tudo que estava no quarto andar. Tudo que poderia ser usado como comida. Ele vasculhou todas as gavetas, então a pessoa que tá ali não precisa desperdiçar o seu esforço. E também falou para não abrir a porta do escritório, porque ele empilhou vários cadáveres de zumbi lá dentro. E o Song pensou que foi realmente uma pessoa que limpou esse lugar. A pessoa avisou na nota também que estaria saindo desse lugar e pretendia ir na direção da costa oeste. Parece que tem um bom lugar para se proteger contra os zumbis, já que tem um arquipélago lá. Para referência, a pessoa que escreveu colocou seu horário atual. Ele partiu às 10 horas da manhã, no 8º dia desde o surto de zumbis. E o Song pensou que isso foi ontem, se ele tivesse vindo pra cá um dia antes. E a pessoa se apresentou como gerente assistente Yoon Hyuk-jae, da equipe de contabilidade, e desejou sorte para quem estivesse lendo. O Song pensou que esse cara é seu colega do mesmo ano, e ele fazia parte das forças especiais, por isso ele matou tantos zumbis. Até que ele reparou algo nas costas da nota. Era um PS dizendo que deixou um pequeno presente. Mas eram 2 cápsulas de café instantâneo. O Song falou que isso não é nem sequer divertido. Mas no 10º dia, ele continuou lendo a nota. E o Hyuk-jae avisou para evitar ao máximo possível o 5º andar. Mas o Song estava curioso para saber por quê. Lá ficava o escritório do presidente, então ele não imagina que tenham muitos zumbis lá. Mas o Hyuk-jae não avisaria sem motivo, né? Mais importante do que isso, o Song pensou que não vê um sobrevivente há muito tempo. Conforme o tempo vai passando, mais a chance de sobrevivência vai diminuindo. Ele perdeu essa chance uma vez, então não vai perder de novo. Por isso vai agir logo, procurando pessoas e suprimentos pelos outros andares. Só que de repente ele viu uma luz refletindo na janela do lugar que ele estava e percebeu que fosse talvez alguém tentando mandar um sinal para ele. E realmente do outro lado tinha um sobrevivente. Ele estava tentando dizer alguma coisa com uma nota, só que estava muito longe. Então Song pegou seu celular, deu zoom com a câmera e o sobrevivente falou que tem pessoas no 6º e 7º andar ali. Eles têm 2 pessoas, então talvez se unam uma equipe. E o Song pensou que é ótimo, tem outros sobreviventes. E ele já pegou suas coisas para ir na hora. Quando chegou, percebeu que a entrada do 6º andar não estava bloqueada. Talvez aquele grupo de sobreviventes tenha limpado a área. Ao entrar, não sentiu nenhuma presença hostil, mas percebeu algo estranho. E logo ele foi atacado pelas costas por um zumbi. O Song foi derrubado, mas suas pernas estavam livres. Desse jeito, ele derrubou o zumbi e o finalizou jogando uma mesa na sua cabeça, ganhando mais uma moeda do seu sistema. Ele pensou que essa notificação da moeda é bem útil, porque daí ele confirma se realmente matou o zumbi ou não. Mas ele pensou que tem que ter um sobrevivente por aqui em algum lugar. Ou talvez aquele cara estivesse mentindo. Ele estava pensando isso até escutar o barulho de alguém tentando abrir uma porta. Antes de tentar quebrar a maçaneta, o Song se apresentou, dizendo que era do time 2 de vendas. Ele não recebeu nenhuma resposta e estava pronto para arrombar aquela porta. Mas a pessoa que estava lá abriu, porque reconheceu o Song. No fim, era a Seon-ah. O Song perguntou então se ela estava aqui o tempo todo. A Seon-ah explicou que ontem à noite alguém bateu pedindo para abrir a porta. Ela teve um mau pressentimento, então recusou a entrada daquela pessoa. Mas ele deve ter percebido que ela estava sozinha e simplesmente forçou a entrada. Menos de 1 hora depois, ele se transformou num zumbi. E ela se escondeu ali. O Song perguntou então se o zumbi que ele acabou de matar era aquele. A Seon-ah falou que sim. E no caso, ela tinha sim uma arma. Uma lança de madeira improvisada. O Song perguntou se ela quebrou o mop no meio. A Seon-ah falou que é isso aí. E foi surpreendentemente útil para ela. O Song percebeu que a arma improvisada dela estava suja de sangue. O que quer dizer que ela já tinha lidado com zumbis. Mas o Song pensou ainda assim que ela é um risco enorme. Em um mundo como esse, mulheres estão em grande desvantagem. Mas ainda assim ele deve ser grato pelo que ele tem, sendo caçado não apenas por zumbis, mas também por pessoas. Se ele não tomar cuidado, ela pode se tornar um risco para ele. E o Song tentou partir, mas ela impediu, pedindo a ajuda dele, dizendo que talvez não consiga sobreviver sozinha. Mas a Seon-ah falou que poderia ser útil. Ela fez esgrima. Foi ela que matou todos os zumbis do 6º andar. Ela pode mostrar os corpos se ele quiser. Ela tem certeza que ele vai se arrepender se deixá-la para trás. Para a informação dele, ela ganhou uma medalha de prata. Festival de Esportes Nacionais. Então o acordo estava fechado. Eles ficariam juntos a partir de agora. Ela mostrou sua mochila, que estava bem cheia de tudo que ela encontrou no 6º andar.
andar. Mas ele perguntou quanto a powerbanks, dispositivos. A Seoá perguntou se isso não é inútil. O Song falou que não, tem internet funcionando, via satélite. A Seoá falou que não sabia, então podiam pegar todos que estavam aqui. Mas o Song perguntou quantos zumbis tinham no total. Ela falou que tinha 8, incluindo aquele que o Song matou. Até que ele encontrou as powerbanks. E o Song se perguntou se ela matou 7 zumbis. Que bom que ele decidiu se juntar com ela. No fim, só tinham 2 powerbanks, então eles partiriam logo após isso. Mas o Song perguntou que marcas são essas aqui na porta. A Seoá falou que quando aquele cara invadiu o escritório, parecia que estava tentando arrombar a porta. Ela pensou que talvez tenha sido marcas de alguma coisa que ele bateu contra a porta. Mas o Song falou que não se parece com isso. Ele achou de fato uma boa ferramenta, a que o cara usou para bater contra a porta. Um paquímetro, e do bem resistente. O Song falou que bom que achou isso aqui, tava precisando de uma arma. É um pouco curto, mas vai servir. Mas a Seoá teve uma ideia melhor. Então ela amarrou o bastão que ela já tinha junto do paquímetro, fazendo uma grande lança. O Song falou que foi uma baita de uma ideia e agradeceu a ela por isso. O Song pensou que quando o número de pessoas aumenta, não é somente o número de poder de combate, mas também são mais cabeças pensando juntas. O Song falou que, combinando todos os suprimentos, não vão precisar se preocupar com comida por um bom tempo. Mas ele perguntou onde que ela arrumou uma frigideira. A Seoá falou que, bom, ela que trouxe de casa. Ela comprou e não gostou muito da cor. Ela ia levar pra trocar na loja depois do trabalho. O Song falou que foi uma sortuda coincidência. E a Seoá falou que nunca imaginaria que seria usado desse jeito. Daí a Seoá perguntou como que o Song sabia que ela estava aqui nesse andar. É como se ele obviamente soubesse, porque ele rumou direto para essa sala. O Song falou que na verdade alguém o avisou disso. Uma pessoa, através da janela. O Song explicou tudo que a pessoa sinalizou com uma luz, mostrou um bilhete pela janela. E a Seoá perguntou se é realmente tudo bem isso. O Song falou que realmente não sabe muito bem. Fazer time com uma pessoa que você não conhece é sempre um risco. A Seoá falou que na verdade só quer fazer um grupo com o Song porque sabe que ele é confiável. Pelo seu cotidiano e dias de trabalho juntos. Ela não quer qualquer pessoa para ficar ao seu lado durante o apocalipse. O Song falou que então não precisariam se juntar a essas pessoas. A Seoá agradeceu por considerar a opinião dela. Mas ela falou mais uma coisa. Ela acha que o gerente tá vivo também. Ela tem quase certeza de que ele tá num andar diferente. No primeiro dia, na verdade, ele tava com ela. Ele tava trancado aqui também no 6º andar, mas saiu correndo. Ela tava na sala de intervalo e ele no banheiro. Ele pediu por ajuda, mas ela ignorou ele. A Seoá falou que estava muito assustada naquele momento. E o Song perguntou quando exatamente ele saiu daqui. A Seoá falou que provavelmente na noite do 2º dia. Nesse período de tempo, ela foi pro 4º, 2º e 1º andar. Os últimos lugares são o 5º andar e o 3º. E mais tarde eles estavam descansando um pouco. E o Song pensou que se não responderem às pessoas que estão do outro lado da janela, provavelmente elas vão tentar fazer um time junto com o gerente Choi. E talvez não ajudem eles depois que crescerem de número. Mas o Song pensou que seria melhor esquecer isso por esse momento. As coisas, na verdade, estão muito bem pra ele. A boa notícia é que ele conseguiu mais uma moeda. E ele pensou que um chapéu de frio não seria nada mal, na verdade. Mas ele percebeu que a Seoá também estava com problemas em seus pés. O mesmo problema que ele estava tendo. Então ele ficou indeciso e acabou não fazendo nada. De qualquer jeito, isso não era urgente. Então ele deixou pra lá. Quando ele acordou, percebeu que ela estava no celular. E perguntou quanta bateria ela ainda tinha. E perguntou se ela carregou todo o celular, não foi? A Seoá falou que sim. Ela usou todo o conteúdo de um dos powerbanks. Mas então, ela se virou determinada para o Song. E disse que provavelmente tem um gerador de energia solar lá no terraço. E perguntou se ele checou isso. O Song falou que não fazia ideia de que isso existia. A Seoá explicou que ficou em cargo desse assunto por um tempo. Era basicamente um projeto de apoio a uma pequena empresa, mas um dos funcionários disse que instalaram aquilo no telhado, mas foi interrompido por conta de uma falha que foi descoberta. Por isso não foi à venda de fato o produto. A Seoá falou que não sabia exatamente o que foi, mas não foi um problema de segurança. Afinal, esse dispositivo é de uma versão teste e ela sabe que consegue operar, minimamente, o básico. O Song falou que então é ótimo, eles podem checar aquilo. A porta foi bem difícil de abrir por conta daquela neve que estava ali. E para acessar onde estava o dispositivo de coleta de energia solar, era mais difícil ainda, a escada estava congelada, assim como todo o resto. Então eles tiveram que improvisar. Ele deu o pezinho para seu arco e conseguiu subir. E o Song percebeu que de fato ela é uma atleta. Os movimentos dela são rápidos e leves. Ele estava genuinamente impressionado. Quando ela tirou a neve de cima, reparou que a placa solar ainda estava ali. Não era muito grande, então ela conseguiria descer para ele. Eles fizeram isso 4 vezes porque eram 4 placas solares. Mais tarde estavam observando aquilo tudo, extremamente cansados,
E o Song perguntou se ela acha que é o suficiente. A Seoá falou que sim, a instalação já tá completa, basicamente. Originalmente deveria ser instalado do lado de fora, claro, mas a neve tá cobrindo tudo. O Song perguntou como que vai ser a eficiência com tantas nuvens no céu, hein? A Seoá falou que pelo que ela se lembra, quando o sol tava brilhando forte, carregava um telefone em cerca de 50% se coletasse energia por meio-dia. O Song falou que o sol mal saiu agora, então é só esperar. Mas no dia seguinte, depois de 24 horas, só carregou 8% e demoraria 12 dias para ficar com 100% de bateria. Eles passaram por tudo aquilo ontem pra isso. O Song falou que não podem fazer muita coisa se o sol não sair, né? Mas ele falou que pelo menos tem uma nova esperança. Ele sabe o próximo destino deles depois de saírem do escritório, o depósito da companhia. Eles podem deixar tudo o que precisam para sobreviver, comida, ferramentas. E a Seoá falou que parece ser uma ótima ideia mesmo. O Song falou que o problema é chegar lá. Eles não têm o GPS do carro, também estão com pouca bateria. A Seoá falou que isso não é um problema. Na verdade, ela mora bem perto do depósito da companhia. Passa por ele todos os dias, na verdade. O Song falou que isso é ótimo, na verdade. Ele falou que tá tão feliz que ela tá no seu grupo. A Seoá falou que sozinha, ela tava se sentindo fraca, sem objetivo. Mas agora, com companhia, ela se sente bem mais forte. E agora o Song tava realmente feliz de tê-la ao seu lado. Arrumar equipe com ela não foi uma decisão ruim. Ela sabe fazer muitas coisas, tem muitas informações e trabalha duro. O pé dela tá doendo até agora, mas ainda assim, ela não pediu as botas dele. Então o Song perguntou qual o tamanho de calçado dela. E ela perguntou por que essa pergunta de repente. O Song falou que, bom, no caminho ele viu mais botas, sabe? E pensou que poderia trazer pra ela, mas depende do tamanho, né? E essa é uma pergunta se é verdade. Ela falou que calça 36. E o Song pensou que bom que ela não ficou desconfiada e ficou feliz. Mas quando ela perguntou se poderia ir junto, ele simplesmente falou que não, ele vai. Ele voltou com uma bota que ele não tirou de lugar nenhum, ele fez ela com o sistema. E nesse momento o sistema disse que um grupo foi formado. Agora, a Seoá também faz parte desse grupo. Qualquer moeda adquirida por um membro do grupo dele também se torna uma moeda dele. O Song pensou que nesse caso ganhar mais membros para o grupo seria uma grande vantagem. Mas ele se perguntou se apareceu agora porque ele deu um presente para ela. E quando a Seoá agradeceu e se levantou, tentou falar com ele, percebeu que ele estava bem distraído. E ela simplesmente atravessou a tela do sistema porque ela não podia vê-la. E o Song falou que tá bem, ele tava só um pouco tonto. Deve ser porque ele não tá comendo tão bem. Ele pensou que então para ela também não teve nenhuma mudança. Um sistema não apareceu para ela só por fazer parte do grupo dele. Por enquanto, ele vai só tomar cuidado. Então, no dia 14, eles estavam com muita sede. E o Song falou que também tava. Eles precisavam derreter um pouco de neve para beber. A Seoá foi buscar combustível para essa fogueira. Papel, documentos. E o Song falou que provavelmente teriam de fazer essa fogueira no terraço. Fazer dentro do prédio não parece ser uma boa ideia. O problema, de fato, é que se eles acenderem uma fogueira aqui, vai chamar a atenção de outros sobreviventes. Estão agora saqueando lojas, mercados e casas. Mas eles não vão sobreviver sem água. Então eles acenderam a fogueira e ficaram muito felizes com esse calorzinho. Então eles derreteram neve naquela frigideira que a Seoá estava carregando pra lá e pra cá. E ao beber água quentinha, eles se sentiram tão bem. A Seoá falou que tinha até se esquecido que tinham coisas tão quentinhas e confortáveis nesse mundo. E falou que tá muito grata por não ter desistido. O Song falou que eles vão até o fim. Então, na manhã do dia 15, a Seoá acordou ele para passar uma mensagem de emergência. O pessoal do outro lado os contatou, dizendo que eles viriam até o prédio. E ele perguntou quando exatamente mandaram essa mensagem. A Seoá falou que foi agora há pouco. Ela viu e já acordou ele direto. E pelo visto, eles vão se mover logo. Logo estarão do lado de fora do prédio deles. E o Song pensou que isso é muito ruim. Não dá pra saber se são pessoas amigáveis ou se são saqueadores. E eles mesmos decidiram não entrar no mesmo grupo que essas pessoas desconhecidas porque poderia ser perigoso. E a Seoá os avistou lá embaixo. Eles já estavam saindo do prédio, indo em direção à empresa. O Song falou para reunirem logo suas coisas, empacotarem tudo caso tenham de sair. Eles estavam se movendo bem rapidamente, derrotando os zumbis de forma sistemática. Todos estavam armados. O Song pensou que no máximo em 15 minutos já estão ali. Eles já tinham terminado de empacotar tudo, enquanto o grupo corria daquela horda de monstros e quebrava a porta de vidro. É claro que não estavam esperando que chegassem tão rápido assim. E a Seoá falou que empacotou tudo, mas ela não queria deixar a placa solar para trás. Mas o Song falou que a sobrevivência vem primeiro. Então, ela encarou a realidade e se levantou para sair. Eles sabiam que estavam subindo nesse momento. E o Song se perguntou para onde iam. Mais para cima ou para baixo? O terraço é mais fácil de defender.
O problema é o frio. Isso os deixaria numa baita desvantagem. Então, eles continuaram no 6º andar. O grupo de sobreviventes não veio direto. Na verdade, eles estavam passando em todos os andares para ver se tinha algum outro sobrevivente. Quando chegaram no 5º andar, já se prepararam, mas eles não subiram. E a Seon-A falou que tá com um pressentimento muito ruim. Até que, de repente, algo fez tremer toda a estrutura do prédio. E quebrou até mesmo as janelas. Aparentemente, aquilo foi um tipo de explosão que os deixou até tontos. O Song se perguntou se aquele grupo trouxe explosivos somente para lidar com ele e com a Seon-A, 2 pessoas. Mas então ele se lembrou da nota do Hyokja, que dizia para ficar bem longe do 5º andar. E o Song pensou que talvez tenham utilizado explosivos no gerente Choi, porque segundo a Seon-A, ele provavelmente estava no 5º andar. E o Song falou que tinham de checar imediatamente. E se a suposição dele estiver correta, vão encontrar algo bem interessante. Quando chegaram no andar, se depararam com paredes destruídas, vidros quebrados, corpos pelo chão, e não eram corpos somente de zumbis. Eram corpos de humanos ali também. E o Song pediu pra Seon-A ficar aqui, por um momento. Ele pensou que isso é muito brutal, mas só tem 2 pessoas. A porta estava completamente destruída pela explosão. E de repente o Song escutou a voz do gerente Choi e falou que esses malditos tentaram matá-lo. O Song pensou então que a explosão realmente foi por conta dele. E o Choi falou que não teve outra escolha pra lidar com eles. Então ele viu o Song se aproximando, dizendo que ele tá vivo, ele está aqui. Mas o Song percebeu que ele estava sem as pernas dele. O gerente Choi implorou por ajuda, queria que o salvasse. Isso não é justo, ele não quer morrer desse jeito. Está implorando pra ele salvá-lo. E a Seon-A também apareceu. O Choi falou que é ele, deve salvá-lo. E o Song pediu desculpas, mas eles não têm nenhum remédio e também não são doutores. O Choi falou que só quer viver a porcaria. Tem que ter um jeito, ele pode sobreviver. Se ele se tornar um zumbi, não vai morrer, não é? Por que não trazem um aqui? Se ele for infectado, não vai morrer. Ou só leva ele direto pro 1º andar, que ele se deixa ser mordido. O Song se desculpou, mas disse que não podem fazer muita coisa por ele. E o Choi perguntou por que não. Ele afastou os invasores, não afastou? Nem consegue fazer isso por ele? Disse que eles são os ingratos, malditos. Não querem salvá-lo porque querem ficar sozinhos juntos, não é? O Choi falou que no começo tava toda caidinha por ele, agora já tá sendo com outro cara, não é? Ela é mesmo uma vadiazinha. Tudo bem, eles vão morrer todos juntos. Ele tem uma das suas bombas ainda, porque nesse momento o Song já acabou com o sofrimento dele. E também matou para que eles não fossem mortos. Eles repararam que não tinha muita coisa naquelas mochilas. O escudo daquele cara foi quebrado durante a explosão, então não pode ser usado também. Ele pegou o martelo, mas é um pouco pesado. Não sabe se fica realmente com ele. Encarando o semblante da Seon-A, ele falou que ele já ia morrer de qualquer jeito. O Choi provavelmente morreria de hemorragia. Morrer mais cedo só reduziu o sofrimento dele. Não tem por que ela se sentir culpada. E se ele se tornasse um zumbi, seria um perigo para eles dois. E a Seon-A admitiu que isso é verdade. E mais tarde, eles olharam pela janela e viram uma enorme horda de zumbis passando bem próxima do prédio. E quando olharam as postagens da comunidade pelo celular, viram que as outras pessoas ao redor já tinham reparado na explosão e naquela fogueira que eles acenderam ontem. O Song falou que isso é péssimo, já que se tornou um tópico da comunidade. Logo, os saqueadores vão aparecer ali também. Além disso, tem a enorme horda de zumbis que tá cercando o prédio. Ele tá vendo aquilo desde ontem, enquanto os zumbis estão se espalhando novamente com o tempo. A maioria dessa horda tá permanecendo próxima do prédio. Eles não conseguem passar pelo saguão. Não podem hesitar em deixá-las ocuparem a sede de emergência também. Eles vão sair amanhã, bem cedo. E a Seon-A concordou com esse plano. O Song falou que agora deveriam checar como tá a situação no 1º andar. Mas antes de chegarem, ela escutou um barulho muito específico. E o Song ouviu uma batida lá em cima. No 5º andar tinha uma zumbi. E a Seon-A perguntou como? Será que o Choi se tornou um zumbi também e infectou? Ou talvez um dos saqueadores tenha sido mordido por ele? Mas o Song falou que não foi nada disso. Se esse fosse o caso, eles provavelmente teriam se transformado em zumbis quando chegaram. Deve ter sido um sobrevivente do 3º andar que eles não verificaram que subiu para o 5º. Ou alguém entrou pela janela quebrada do 5º andar. Bom, eles não sabem muito bem se zumbis conseguem escalar janelas, mas, bom, tá aí o palpite, né? Então, quando chegaram no 1º andar, viram que a situação era extremamente preocupante. Estava lotado de zumbis. Era muito pior do que qualquer um deles imaginava. A sala de segurança estava completamente cercada. E o Song se perguntou o que o Jae-sung estava fazendo lá dentro ainda. Ou talvez ele nem esteja lá. Talvez tenha escutado os zumbis se aproximando e tenha saído, mas ele não tem certeza. Ele falou pra Seon-A que passar por lá é suicídio. A Seon-A falou que então seria melhor ir pro estacionamento. O Song falou que não tinham zumbis quando verificaram da última vez, só que agora tinha. E tinha muito. Comparado com o saguão principal, são poucos. A Seon-A falou que eles têm muitas
opções de carros. Começou a nevar, então todos deixaram seus carros para trás. O Song falou que sim, podem se esconder atrás dele. E como eles estão no subterrâneo, não tem vento para ajudar eles a sentirem o cheiro. Vai ser fácil passar pelos zumbis despercebidos. A Seung-woo tentou ver mais um pouquinho do espaço, mas aquele ângulo era bem ruim. Ela só conseguia ver uma entrada que levava para a passagem do estacionamento 1. Mas a frequência de zumbis parece estar semelhante aqui no estacionamento 2. Mas o Song falou que isso é ótimo, já é o suficiente. Então eles voltaram para o 7º andar para fazer o plano. Obviamente seria perfeito se eles saíssem daqui de carro. Só que tá muito frio e o carro tá parado há muito tempo. Ou seja, a bateria pode ter morrido. O Song falou que provavelmente aconteceu a mesma coisa com todos os carros. Então eles estão fora de questão. E infelizmente eles vão ter que andar para fora dali. Então eles voltaram a planejar até mais tarde, na hora de descansar. Nessa noite fez menos 35 graus. E eles estavam se tremendo todos nesse frio. E nenhum dos dois conseguia dormir por conta disso. Mas o Song estava com outra coisa em mente. Ele estava pensando no Jae-sung, que estava abandonado lá no 1º andar. E a Seung-woo falou que poderiam trazer ele pra cá. O Song agradeceu pela consideração, mas não quer colocá-la em perigo também. Não sabem o que ele pode fazer. Ele só se sente um pouco mal porque aquele cara parecia confiável. Mas a Seung-woo falou que se for alguém que o gerente assistente confia, realmente é uma pena. Provavelmente haverá situações mais perigosas quando eles saírem daqui. Mas o Song perguntou de uma vez. Ela ficaria bem se ele se juntasse ao grupo? Ela falou que sim, tudo bem. Então, o Song decidiu usar o seu celular para mandar uma mensagem para ele. Então, no dia 17 de sobrevivência, às 5h40 da manhã, ele não tinha recebido nenhuma resposta. Então desceram somente os dois até o 1º andar com um caminho limpo. Faltavam somente 3 minutos pro horário que ele marcou. Quando deu 6h05, o Jae ainda não tinha aparecido. Então não tinha nada que pudessem fazer. E partiram sem ele. Como ainda tinham zumbis no estacionamento, decidiram pôr em prática o plano A. Atrás de um dos carros, a Seung-woo falou que a informação dele estava correta. Eles só ficam caminhando em círculos em volta do mesmo lugar. O Song falou que tem alguns que somente ficam parados olhando pra frente. E quando passaram por um zumbi posicionado muito bem, tiveram de distraí-lo usando sua audição e o derrubaram com esse plano. A Seung-woo derrubou o zumbi e esmagou sua cabeça, fazendo com que o Song ganhasse uma moeda por conta do sistema de grupo. Depois disso, finalmente saíram do prédio. Como esperado, ali tá congelante, mas eles tinham de se mover logo. As ruas estavam branquinhas por conta da neve, e a Seung-woo percebeu que até mesmo os zumbis se moviam lentamente na neve. O problema é que os zumbis não morrem de frio, né? Eles morrem. O Song falou que não tem muito o que possam fazer. É melhor andar lentamente atrás de zumbis do que serem vistos e acabarem numa luta aqui. Eles estavam finalmente se aproximando da ponte, que levaria pro bairro onde fica o depósito da empresa. Só que tinha uma horda bem próxima da delegacia de polícia, então tiveram de dar a volta e faltando poucos metros para chegarem no depósito, de repente um vendaval começou. E Song ficou muito preocupado porque isso levaria o cheiro deles até a horda de zumbis. O vento levou o cheiro deles exatamente para a delegacia de polícia, o que fez as criaturas correrem como se fossem animais selvagens. Nesse momento de desespero, Song estava tentando pensar no que fazer. Se fossem para o bairro de Cheonggyeon, estariam mortos. Os zumbis desceriam as escadas e pegariam eles facilmente. E se fizerem barulho, mais zumbis ainda vão aparecer. Eles precisavam entrar no edifício, mas onde? Os lugares abertos já estavam tomados pelos zumbis. Se quebrarem uma das vidraças, vão chamar a atenção deles. E a Seung-woo falou que tinha que fazer alguma coisa rápido, até que ela mesma avistou um ônibus. A porta estava emperrada, a chave estava lá dentro. Então, ele usou a sua arma improvisada e fez tanta força que conseguiu abrir a porta. Depois tentaram se trancar, só que a porta ainda estava emperrada, então agora ela não quis mais fechar. Desse jeito, os zumbis entrariam e não teria para onde correr. Ele precisava bloquear aquela entrada. Uma chave já estava engatada, ele tentou ligar o ônibus. Era a última esperança. Os zumbis estavam se aproximando cada vez mais, chegando ao ônibus, sendo derrubados aos poucos pela Seung-woo. Mas ela não conseguiria matar todos eles. No último momento, o ônibus ligou e eles deram no pé. Ele foi tão rápido que a Seung-woo até caiu e se estabacou inteira. Ele falou para segurar firme, mas era extremamente difícil dirigir com as estradas congeladas. Ele saiu arranhando o retrovisor, a lateral do ônibus e tudo quanto é loja, esquina, até que finalmente pararam no lugar que parecia não ter zumbis. E a porta finalmente tinha trancado. A Seung-woo falou que aparentemente lidaram com o perigo imediato, mas ainda assim tinha uma horda atrás deles. Eles só ganharam tempo suficiente para se trancar dentro do ônibus. Eles precisavam tirar a atenção do zumbi daqui, mas o Song falou que sinceramente não sabe como. Só se uma outra pessoa passasse por perto. Mas eles estavam se juntando cada vez mais em volta do ônibus. O Song não queria que acabasse assim. Depois de toda a luta que levou para chegarem até aqui, tem que ter um outro jeito. Só que divinamente, uma ajuda chegou. Alguém jogou sucata pesada o suficiente do alto para que fizesse barulho no chão, chamando a atenção da horda de zumbis
zumbis. E eles finalmente ficaram em paz. O Song falou que essa passou muito perto. A Sewa falou que tem alguns por perto ainda, mas provavelmente eles vão embora logo. Mas ele perguntou se ela sabe de onde veio aquilo. A Sewa falou que parece que caiu de lá, do terceiro ou segundo andar. E eles não sabem quem pode ter feito isso, mas se foi outro sobrevivente, foi uma pessoa muito benevolente. E nesse momento ela avistou alguém na janela, uma garota que estava acenando para eles. Provavelmente a pessoa que os ajudou. E a Sewa percebeu que ela estava usando um binóculos. Por isso mandou uma mensagem. Ele escreveu no seu celular, obrigado. E a moça do binóculo só respondeu com um joinha. O Song falou que, bom, ainda resta um pouco de humanidade nesse mundo, né? A Sewa falou que sim, seria muito triste se todos os humanos tivessem se tornado bandidos ou saqueadores. O Song falou que se estivessem mais próximos, gostaria de compartilhar comida com aquela moça. Tipo um lamen instantâneo ou qualquer coisinha dessas. Mas ela falou que eles não têm nenhuma dessas. E o Song falou, ah tá, então quer dizer que ele comeu toda a comida dele antes de conhecê-la. E ele tava comendo cru ainda, né? Quem diria que ela teria uma panela pra aquecer as coisas? E ela perguntou se vai ter mais lamen lá no depósito, não é? O Song falou que espera que sim. A primeira coisa que farão quando chegar lá é comer um pouco de lamen. Então, quando anoiteceu e ficou ainda mais frio, eles continuaram no ônibus pra se aquecerem um pouco. Aparentemente, a Sewa tava sofrendo muito com o frio. E até o próprio Song tava ficando um pouco resfriado. Ele pensou que isso não é nada bom. Ele pensou que ficariam bem dentro do ônibus, mas as janelas são muito finas. Não consegue manter o calor com esse frio congelante lá fora. E ele falou que o frio acordou ela, não foi? A Sewa falou que vai ficar bem, mas ela tava pálida e se tremendo toda. O Song percebeu que ela tava praticamente congelando. Os lábios dela estão azuis e ela tá se tremendo inteira. O Song também não tava muito melhor do que ela não, viu? Mas ele falou que se não se aquecerem agora, não vou conseguir se mover mais tarde. A Sewa perguntou se tem outro jeito além de acender fogo. Ele pensou bem e falou que poderiam acender fogo aqui. A Sewa falou que dentro do ônibus eles vão sufocar com a fumaça. O Song falou que é por isso que eles precisam de alguma coisa para ventilar a fumaça. Mas se quebrarem a janela vai dar brecha pros zumbis. Então, eles olharam pro teto e fizeram alguns buracos. Mais tarde, aquilo estava realmente servindo de chaminé para eles. Eles acenderam uma fogueira dentro do ônibus. Olha, já vi esse negócio de incendiar ônibus. Só não era nesse tipo de situação, viu? O Song falou que bom que trouxe alguns papéis por precaução. A Sewa falou que salvou a vida deles. Graças a isso, acenderam fogo. Pelo menos valeu a pena carregar aquela pilha pesada de documentos inúteis. Mas então ela mostrou uma coisa bem importante pro Song. Ela viu uma postagem na comunidade da internet via satélite. Era uma mensagem para os dois sobreviventes, um homem e uma mulher, que escaparam de Seul de um ônibus. Era uma mensagem de uma pessoa anônima. As pessoas que mandaram a mensagem disseram que foram elas que os ajudaram lá do segundo andar. E se estivessem bem, gostariam de se juntar a eles. E o Song falou que sim. Isso foi bem direto. A mensagem é para eles. Nesse caso, eles podem confirmar presença. O Song mandou a mensagem dizendo que eles são as pessoas no ônibus e perguntou em qual prédio exatamente eles estão. A pessoa respondeu que é um prédio comercial, tem uma loja de conveniência no primeiro andar. Song se desculpou por incomodar, mas só para confirmar. Tem um carro estacionado em frente à loja de conveniência. Ele perguntou qual é o modelo e marca do carro. Isso para que checassem se era realmente verdade. E sim, as informações bateram. Era um Sonata branco. Então Song foi direto ao ponto e perguntou se queriam se juntar ao grupo. Se sim, era para guiá-los diretamente até aí. E parece que as coisas estavam indo bem. É isso por hoje dessa obra, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam no canal, que é muito importante, principalmente nessa fase que está passando agora. Vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Mas é claro que está tendo que mudar algumas coisinhas, tipo o estilo das obras, pegando algumas mais curtas. Mas isso é só por enquanto. Está com um videozão preparado pra vocês aí, o editor que o diga, né? Porque o videozinho longo, rapaz. Considera dar uma olhadinha aí na assinatura de membros do canal. Deixe seu comentário, que parte que você gostou do vídeo. Eu já falei isso antes, mas eu adoro quando vocês marcam algum tempo do vídeo e comentam alguma coisa. É meu tipo de comentário favorito. Eu fico clicando nas partes dos vídeos assim pra ver o que vocês estão falando. Bom, no mais é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá assistindo. Fiquem bem. Até a próxima. Falou!